Vocês sabem me dizer nomes de jogadores de futebol brasileiros que já ganharam o título de melhor do mundo? Muito bem, Ronaldo, Romário, Kaká, Rivaldo, Pelé. E quem aqui sabe me dizer nome de um brasileiro que já ganhou um prêmio Nobel? Não conseguem? Sabe por quê? Nenhum brasileiro até hoje ganhou. Será por que isso acontece? No Brasil só nasce quem tem talento para futebol? Não, porque no futebol nós temos um olheiro em cada campo de várzea. Quando ele encontra um menino talentoso, coloca para jogar com os melhores, transfere para um time profissional. E depois todos nós dizemos, Neymar no Santos dificilmente será o melhor do mundo. Para isso, ele precisa jogar no Barcelona. A pergunta que todos deveriam estar se fazendo agora é: o que nós fazemos com os talentos que existem entre os 38 milhões de estudantes brasileiros das escolas públicas? Nada. Às vezes, se o menino é muito talentoso, chega a ser um problema dentro da sala de aula. Vejam um exemplo da menina da periferia de São Paulo, Tabata de Amaral de Pontes, que sonhava em trabalhar com bordados e artesanatos, atividade que fazia com a sua mãe para ajudar a renda familiar. Aos 12 anos, ela foi descoberta na Olimpíada Brasileira de Matemática Pública. Ganhou uma bolsa numa excelente escola e muito incentivo e apoio para usar todo o seu potencial. Em 2012, Tabata foi uma dos 3 brasileiros que entraram em Harvard. Em 4 anos, se formou em Ciências Políticas e Astrofísica. Aos 23 anos, ela está de volta com um sonho grande de mudar a educação básica brasileira e ser presidente do Brasil. Recentemente, ela foi aplaudida de pé no Congresso Nacional Brasileiro pelo projeto que fundou, que visa aproximar as políticas públicas à educação. A partir desse pequeno exemplo, vocês conseguem imaginar quantos talentos são desperdiçados diariamente? Inteligência não escolhe classe social. Precisamos transformar as impossibilidades impostas aos mais carentes em esperança, em objetivo. A Olimpíada Brasileira de Matemática Pública é um dos poucos instrumentos que nos permite localizar estes talentos de forma abrangente e barata. Muitos adolescentes ali descobertos são colocados numa vitrine e depois são filtrados por algumas escolas e por alguns projetos sociais e mudam e muito a sua perspectiva de vida. Precisamos criar exemplos de crianças que venceram pelo estudo. Assim teremos, além de referências de sucesso de jogadores de futebol, referências pelo estudo e pela inteligência. Meu nome é João Victor, eu tenho 13 anos e estou no 8º ano da rede pública de Vila Velha. Eu aprendi a sonhar mais, a sonhar grande, a não ter um limite. Querer mais, exigir, eu quero fazer isso. Meu sonho é ser engenheiro da computação. Com as pessoas que eu conheci aqui, eu descobri que é bom estudar. Todos aqui gostam de estudar, todos estão felizes com o que está acontecendo com a gente agora. Me incentivou a querer mais, cada vez querer estudar mais e também arrumar novos amigos. Antes eu era um pouquinho preguiçoso também. E eu não tinha tanto esforço. Eu só falava, se eu conseguir ser engenheiro, pronto, acabou, segui meu sonho. Aí agora, como eu falei, agora meu sonho aumentou, agora eu vou ter muitas expectativas. Eu acho que isso é o que mais mudou em mim. Bem, a educação de qualidade vai cada vez mais aumentar minha sabedoria. E com isso eu vou poder ir para novos lugares, eu posso até sair do país. Quem sabe eu estudo numa escola particular, quem sabe em Harvard, não sei, sonhos. Vai ser mais corrida as coisas, vai ser mais difícil, mas com esforço e dedicação você chega lá. Muitos adolescentes, com a inteligência e garra do João Victor, sequer concluem o ensino médio. São, como diz o economista e pesquisador Cláudio de Moura Castro, diamantes descartados. Alunos com potencial de chegar a Harvard, de ganhar prêmio Nobel, de transformar vidas e países. Pela falta de oportunidade, ficam pelo meio do caminho. Depois de 20 anos trabalhando no mundo corporativo,
Hoje dedico grande parte do meu tempo como voluntária no setor social. Sou uma das fundadoras do Instituto Ponte, uma ONG capixaba que busca essas crianças talentosas, oferece uma educação da melhor qualidade e diz para elas que, com muito esforço próprio, elas podem chegar aonde quiserem. Eu, que na loteria social fui sorteada, pude estudar em boas escolas e trabalhar numa empresa familiar lucrativa, hoje sou uma feliz pedinte ambulante. Uso 70% do meu tempo correndo atrás de recursos e parcerias para aqueles que há pouco tempo atrás eu sequer conhecia. Sou engenheira, não sou especialista em educação e nem no setor social. Mas há 3 anos saí pelo Brasil buscando projetos que de fato transformassem a vida de crianças, dando uma oportunidade. Projetos que fossem meritocráticos, tivessem uma metodologia replicável e apresentassem resultados. Visitei 67 projetos em 6 estados diferentes e fiz uma parceria com um projeto em Curitiba e outro em Fortaleza. Assim, começamos o nosso projeto já nos espelhando em um trabalho de mais de 20 anos de experiência e que já impactou mais de 1.000 alunos de famílias de baixa renda, com muita garra para mudar a sua realidade. Essas parcerias nos ensinaram a localizar alunos como Kleberson, que após 1 ano e meio de reforço acadêmico em português, matemática, inglês, apoio psicológico, somado a uma transferência para uma escola particular, ampliou e muito os seus horizontes. Meu nome é Kleberson, do Santos Loureiro da Victória, eu tenho 14 anos. Eu vejo o mundo com um olhar bem mais crítico. Essa forma de olhar o mundo está acontecendo por causa dessa oportunidade que estão me oferecendo. Nessa escola, eu percebi que eles repetem quantas vezes você precisar, eles te dão mais atenção. Eu fiz uma Olimpíada de nível internacional, a Olimpíada de Matemática Sem Fronteiras, que é uma prova que você faz e essa prova é corrigida no comitê lá na França. E hoje eu consegui a medalha de prata. Eu gostava muito de ler, eu ainda gosto. Aí eu pensei nessa área de ser bibliotecário, que eu sou muito apegado com os livros. Depois de um bom tempo, eu percebi que essa não era a minha área, que eu devia pegar um pouco mais do meu lado comunicador, do meu lado que eu posso me expressar mais. Foi aí que eu pensei em ser diretor de cinema na Disney, porque eu gosto muito dessa área de filmes, gosto de novas tecnologias. E quando eu somei isso, eu pensei logo, quero ser diretor de cinema. Esse é o meu sonho e eu tenho que fazer isso por mim mesmo. O mesmo que aconteceu com Kleberson e com João Vitor está acontecendo com os outros adolescentes do nosso projeto. Damos para estes meninos o mesmo que queremos para os nossos filhos: educação da melhor qualidade. Bancamos com apoio de empresas, pessoas e escolas parceiras na responsabilidade social todos os custos envolvidos com transporte, alimentação, mensalidade escolar e uniforme. E, em contrapartida, esses alunos se comprometem a tirar boas notas, a ser o protagonista da sua própria vida, o agente transformador da sua história. Esse intercâmbio de adolescentes de realidade social tão diferente é uma parceria ganha-ganha. O nosso aluno, além de levar o exemplo de vencer pelo esforço próprio, de mostrar uma outra realidade, ele vai elevar a média da sua nova escola, pois eles se comprometem a tirar a uma nota maior do que a média da turma na qual eles foram inseridos. E muitos conseguem ir além. A nossa aluna Luísa, na Olimpíada Canguru de Matemática Sem Fronteiras, tirou o 1º lugar entre os 290 alunos do 8º ano da sua escola. Vamos ver o que diz a sua mãe. Meu nome é Sônia, sou mãe da Luísa. Ela foi integrada num grupo de alunos que gostavam de estudar e é isso que ela queria, ela precisava disso. Esse encontrar o que ela queria fez ela desabrochar.
fez aquele botãozinho tímido ter mais água e sol para poder desabrochar. E ela sonha em escrever um livro. Então eu falo, vai, escreve um livro, desde que não atrapalhe os estudos, lógico. Ela é nova, tem 13 anos, mas ela sonha e ela está se sentindo confiante muito mais para fazer isso. Por quê? Ela está enquadrada, ela está vendo gente que dá força. Vai, faz. Acredita no que ela possa fazer isso. Eu vejo como ela aprendeu. Então isso para mim é uma satisfação muito grande de vê-la desenvolvendo mais e ver uma realidade que eu não pude dar para ela. Quando nós investimos em um bom aluno, nós mudamos a vida dele, da sua família e da sua comunidade. O futuro está sentado nas nossas salas de aula. O amanhã faz parte da nossa responsabilidade. Isso inclui todos que aqui estão e que, de fato, querem construir uma sociedade melhor. Precisamos fazer esses adolescentes acreditar no seu brilho interior e no poder do conhecimento. Logo no início desse trabalho, eu encontrei um empresário já muito engajado em um Brasil mais solidário, que me questionou se eu realmente queria trabalhar nessa área. Me disse que eu faria 10 reuniões. O resultado seriam 9 nãos e 1 sim. Que eu teria que ser muito persistente, mas que tudo valeria a pena. O meu índice de aproveitamento é só um pouquinho melhor do que esse, mas das centenas de reuniões que tenho feito, vêm os recursos para darmos para os nossos alunos o mesmo que oferecemos para os nossos filhos. Nessa minha nova jornada, tenho aprendido que pedir para os outros é possível e que quando você cria um movimento de solidariedade, mais pessoas vão se juntando. Para você fazer a diferença, não precisa ser milionário, não precisa ser aposentado, não precisa ter grande influência, só precisa ter vontade e compromisso. Não precisa sair em busca de um grande projeto, mas sim começar a fazer algo. Comecei falando sobre oportunidades para adolescentes de baixa renda, mas quero finalizar dizendo que quem está tendo uma grande oportunidade sou eu. Também estou conhecendo um novo mundo e aprendo muito com os nossos alunos. Tenho amigos que dizem que hoje sou uma pessoa muito melhor. Convido a cada um de vocês a buscar na sua rede de relacionamento as pontes que tem e agir para juntos construirmos uma sociedade melhor. Muito obrigada.